com o que você vai moldar? Com o que eu posso moldar? Me ajuda aí, Du, que você é mais velho que eu, das antigas. Amanda também. Silicone de adição monofásico, silicone de condensação. Pode moldar com silicone de adição, sol leve. Moldagens pode ser moldado com silicone de condensação pesado e o leve, que eu acho que a maioria da turma faz. Amanda lá, pesado e leve, sol leve, pesado e leve. Eu já usei o Cavex também com isso. Então, aí... Ou E não? o Cavex é que é o que eu introduzi depois de um tempo, né? Então, mas você pode moldar com qualquer material que você quiser. O silicone pesado e leve, eu acho que quando você põe o pesado e depois você põe o leve, você vai pressionar muito o conjunto. Às vezes você pode quebrar a própria união que você fez, e eu acho que você faz uma força muito grande em cima daquele conjunto que você uniu. Eu não vejo com bons olhos, mas tem trabalhos escritos. Aí, o pesado e leve eu nunca moldei, eu moldava direto com silicone de adição. Então eu usava os da Labor Dental, vários silicones de adição, com viscosidade leve, porque eu quero que ele entrava no meio daquela união que eu fiz, para aquilo não soltar. E aí, depois que veio o Cavex Cream, aí vou falar de novo, pelo amor de Deus, não sou parceiro do Cavex Cream, não sou nada. O Cavex Cream ele tem poder de cópia, já falei para vocês, o Paulo veio aí de 5 micras, então ele copia muito bem e ele é super resistente ao rasgamento. Além de ter uma excelente fluidez. Então, falei, vou começar a moldar com o Cavex Cream para ver os resultados. Tem uma casuística aí de mais de 5, 6 anos moldando com o Cavex Cream, transferência de protocolo. É fantástico. Posso talvez chegar numa especialização, uma universidade, falar que eu moldo com Cavex Cream, os caras vão falar que eu sou louco. Você dá aula, não dá na universidade? Não, na verdade não. Só... O curso de especialização, os caras não acreditam. Na realidade, a gente não tem pesquisa ainda científica do Cavex Cream e a gente vai fazer. Mas eu tenho... A gente tenta fazer o que a gente acha na literatura, na verdade, é a recomendação contrária. Né? Não usar. Se você pega na literatura, fala que... São os alginatos comuns, né? Que você, o alginato não é indicado para você usar a transferência de protocolo. Mas eu falo para vocês, esses trabalhos que foram escritos é de 10, 20 anos atrás. Você tinha alginatos pobres. Aí se eu falar para você, molda com hidrogum, aí não dá certo. Hidrogum é um alginato ruim? Não, é excelente. Mas ele não tem o mesmo poder de cópia que tem o Cavex Cream. O poder de cópia do hidrogum é 48 micras, o Cavex Cream é 5. E o polihidrogum, ele não tem a mesma resistência ao rasgamento que o Cavex Cream tem. Então, a hora que você vai tirar, ele vai rasgar. Então, não dá certo. Com Geotrate, muito menos ainda. Eu falei, vou testar com o Cavex. Então, a casuística clínica que eu tenho é muito boa. Isso conta? Conta muito. A gente precisa, talvez, de ter casuística científica, né? Para quem dá aula, né? A gente que dá aula é complicado. Mas você tem trabalho escrito sobre isso? Não, não tem. Não tem, ninguém fez. A gente ia fazer um painel agora para o IN, não deu tempo de fazer, para colocar um relato de caso clínico de transferência com o Cavex Cream. A gente não conseguiu fazer a tempo. Então, como eu vou moldar com alginato, eu passo adesivo específico para alginato, né? Pode passar. Eu acho que aqui, olha, nessa aula está com silicone. Essa aula está com silicone de adição. Injeta o silicone de adição ou o Cavex Cream, né? No caso, a cor dos dois são iguais, né? Você injeta e molda. É muito rápido de moldar e muito fácil de moldar. Então você tem... As moldagens que a gente recebe de protocolo lá, dá medo, te juro por Deus. O cara não consegue moldar nem o... Ele molda até aqui. Ele não molda a papila reto molar. Ele acha que não é importante. Fala, não, mas eu só preciso disso. Não, gente. Você vai moldar, você vai montar dente. Uma das referências mais importantes para montagem de dente é a papila reto molar. Crista do rebordo, zona neutra, tudo está aqui, ó. Então, é uma moldagem completa. Não é só essa sequência aqui que eu preciso moldar. Pode passar? Aqui é a moldagem de PT. Essa aqui foi feita com silicone de... Não, essa foi com silicone de adição também. Pode passar? E aí a gente tem... Então, hoje eu só moldo com o Cavex Cream. Eu tenho resultados excelentes, tá? E aí eu tenho nosso modelo de trabalho.
Posso fazer uma pergunta? Pode. Volto ao slide anterior. Naquele caso ali, fez-se uma moldagem, retirou o material e colocou o silicone porque existe uma Aqui é hiperplasia. mucosa flácida. Isso, Tá uma até no livro, hiperplasia. passo a passo, né? Tem no livro tem um passo a passo é uma Nesse modificação para mucosa Eu fiz um flácida. caso esses dias em Fica Brasília com um fantástico. dentista e nós fizemos isso daí. É completamente diferente. Né? Abotoou. É uma modificação que a gente tem. Vocês usam algum critério para gengiva artificial? Colocam sempre? Não colocam nunca? Eu coloco quando Então o implante tá eu coloco só indo quando pra- o implante está subgengivado. Exatamente. Quando passou para um nível, não tem necessidade. A não ser que você queira, tá? Mas é obrigatório quando está subgengivado. Do contrário, é opcional. O modelo de trabalho, que a gente obteve o modelo de trabalho, e aí nós fomos partir para o plano de orientação. Eu já falei bastante para vocês sobre o plano de orientação, a aula passada. Vocês viram o quanto é difícil você, ainda mais por se tratar de protocolo duplo, difícil fazer tomada de relação central, de dimensão vertical, porque você tem pouco espaço. Então, no caso, nos planos de orientação, eu já falei o porquê, que hoje eu começo pelo plano inferior, que o plano inferior é que vai me dar toda a indicação, toda a relação para o plano superior. Então, existem características clínicas, que é a papila retromolar, crista do rebordo, que isso não se modifica. E essa altura aqui, eu individualizei na boca, a altura do plano inferior. Então, a partir do momento que eu defino o meu plano inferior, o meu plano superior vai ser o martelo, né, que vai amassar. É o martelo e a bigorna, né? Então, eu defino o inferior, aí eu venho com o superior, amasso para poder obter as informações dos dois planos. Pode passar. Então, a Thais colocou aqui, ó, a referência da papila retromolar, que isso não muda, então ela tem que terminar lá em 0. Região anterior aí é clínico, né? Às vezes o técnico pode me mandar acima, eu vou desgastar, às vezes ele pode me mandar abaixo do vermelhão no lado inferior, e aí isso é clínico, eu tenho que definir isso com o meu paciente. E hoje o dentista não gosta de individualizar plano. E aí você monta, aí quantos casos você já viram que o paciente sorria, mostra o incisivo central inteiro? Aquilo foi erro do quê? Do dentista, do técnico? Foi erro de individualização de plano. Né? Então é fundamental a gente individualizar principalmente essa região dos anteriores e inferiores. Pode passar? E aí a gente define nos planos, né? O que a gente se espera hoje do clínico é que pelo menos chegue num nível desse de plano tão bom, e não é o que a gente vê na realidade. Eu acho que vocês dentistas podem me falar, né? Odeia fazer plano, não odeia? A Amanda já vem da cria da mãe ali, que tem que fazer direito, que senão ia apanhar em casa. Mas o Du falou pra mim, ele falou, eu preciso ir pra aí aprender a fazer plano, eu preciso enxergar o que eu preciso fazer plano. Exatamente. Então, não é simplesmente colocar 2 roletes de cera, mandar o paciente morder e amassar. Hoje vocês recebem plano de orientação de que forma? Os planos amaziados, né? Amaziado que a gente fala, que é quando você grudado no grafite. É isso que vocês recebem hoje, não é? Distorcido. Planos distorcidos, sem individualização de altura inferior, individualização de lábio, altura superior, e aí vocês têm que fazer mágica. Aí você monta, o dentista vai falar assim, nossa, mas está mostrando muito o central. Nossa, o inferior mostra o dente inteiro. É erro seu no laboratório? Não, ele não te deu orientação. Por isso que chama planos de orientação. Se eu determinei aqui clinicamente que ele está nessa posição do lábio, o meu incisivo inferior, ele tem que seguir essa altura. Se aqui eu determinei, ó, esse plano superior, através de qualquer técnica que seja, a gente usa mais aquela técnica fonética que eu falei para vocês, do F, do V, que a hora que ele pronuncia, toca aqui, significa que a incisal do meu superior vai finalizar aqui. E do meu inferior vai finalizar aqui, né? E aqui é estética. Então a gente erra para menos. Às vezes você vai fazer a prova, fala, mas está parecendo talvez muito. Tem espaço para subir, eu posso subir um pouquinho. Ou não está mostrando muito dente, eu posso trabalhar aqui e abaixar um pouquinho.
diminuir aqui, você tem um espaço, que a gente chama de espaço funcional livre, que permite você fazer essa modificação na região anterior. Então, a região anterior é a sala de estar. Eu posso fazer o que eu quiser, teoricamente, dentro de uma característica do paciente, que eu não vou fugir. Eu costumo dizer, o Dr. Biagio falava muito, ele gosta de quando ele vai montar dente, que ele fala em desarmonias harmônicas. É um termo engraçado, maluco, mas né? maluco. Se você parar, desarmonia, então o que é desarmonia? É aquele desarranjo que vai ficar harmônico na boca do Bagunçado paciente. que é um certo. Que não vai ficar parecendo uma dentadura. Às vezes você faz uma desarmonia harmônica com um paciente, e hoje as velhinhas tão chatas, né? As velhinhas chegam lá com 80 anos, tudo caindo, e falam, não gostei, tá reto. Ou você põe um diastema, você põe um apinhamento, uma montagem feminina, a velhinha fala, eu quero tudo reto. Aí você faz uma tudo reto, ela fala, mas eu quero tudo torto. Então, isso é uma conversa que você vai ter com o paciente. A gente pede fotos, né? Então, hoje eu trabalho muito com foto antiga, formato do rosto. Acho que a Thais vai falar um pouquinho disso. Então, eu associo. Hoje existe uma filosofia que o formato do incisivo central, ele é muito semelhante ao formato do rosto do paciente. Tanto que hoje vocês podem ver que existem algumas cartas moldes, a maioria hoje já vem, né? Com formato quadrado, redondo e triangular. Então a gente tenta associar. Paciente oriental, japonês. O japonês tem dente quadrado. Se você pôr um dente triangular no japonês, você vai matar. Ele não vai ser mais oferante, né, Vicente? Se você colocar uma régua na testa aqui e virar o rosto, é o formato, do dente. Isso é uma das filosofias que eles utilizam. Então, formato do rosto, fotografia é importantíssimo, só que hoje está cada vez mais difícil você achar uma foto antiga do paciente, né? E fotografia de plano, né? A Thais, ela tem uma visão muito boa, ela pede para mim fotografar todos os planos de orientação. Então, a hora que eu terminei o plano de orientação, eu tento fotografar o paciente com a boca fechada, perfil lateral e sorriso. Então ela olha e isso vai ajudar bastante nas montagens dos dentes. Então são os artifícios que a gente usa aí para poder fazer, para individualizar o melhor possível para a gente ter um menor erro lá na fase que a gente vai provar dente. Pode passar. Arco facial, eu já bati nessa tecla, né? Estou cansado, para quem já vê as nossas aulas, né? O arco facial, ele é utilizado para tudo, né? Para a reabilitação de um dente é uma reabilitação de cerâmica de boca inteira é uma reabilitação, e uma prótese total é uma reabilitação maior ainda. Então, os caras estudaram, desenvolveram o instrumento. Já está, né, uma briga controversa aí. Uns falam que não precisa mais de arco facial, outros falam que é fundamental você usar o arco facial. Eu, na minha visão clínica e de experiência, eu acho que é fundamental a gente usar o arco facial, né? Porque ninguém é na média assim, né? Quantos casos que a gente tira, às vezes você tira o arco facial, tá assim, torto, você fala, nossa, tá errado, aí você vai lá, repete e tá torto. A maxila do paciente, esse paciente que tem a maxila fora da média, se você for montar a prótese numa mesa de camper, vai dar errado. A hora que ela for fechar a boca, ou vai dar contato prematuro lá atrás, ou vai ficar em infroclusão. E aí você fica perguntando, onde que está o erro? Arco de fechamento. E quem que determina o arco de fechamento? O arco facial. Então, é fundamental para mim. Você faz o registro arco facial, essa tomada a gente tira aí em 10 minutos no consultório, muito rápido. E aí você tem a inclinação correta, né, da maxila, né? Então, a gente também... Eu peço sempre fotografia
bordo do sorriso, não é uma diretriz muito segura. Porque muitas vezes vem um risquinho aqui, ó. O plano tem 3 centímetros, mas aquele senhor não sorri. Tem 2 metros de altura, né? Forte, rosto quadrado, um diretor de empresa, e a hora que ele sorri, a visão vertical dele é 70. Aí vem o plano de orientação pra você. Você mede com a reguinha, deu, sei lá, 11. Quando eu faço esse movimento, toca incisivo central, pré-molar dos dois lados, no plano de orientação. E aqui a ogiva, que estava encostada na parede superior do estojo, ela vem para baixo e para frente, ó. Vocês podem aproximar. E cuidado, porque eu não tenho que apoiar no articulador, eu tenho que apoiar no plano. Só toca plano com plano. Aqui não toca e mais nada toca. Aí eu venho aqui, ó, até tocar, desço, vai no tato mesmo, ó, até tocar. Quem tiver um articulador cheio de água gessada, eu trouxe lubrificante, tá? Que precisa lubrificar o articulador sempre, ó. Dos dois lados. Topo a topo, segura o registro, tocou, parafusou, solta e volta pra cêntrica, tá? Com esse articulador em protrusão, na medida bem certinha. Depois eu vou pra lateralidade. Aí eu abro totalmente os 2 ângulos, tá? Os 2, porque eu não posso ter um fechado e um aberto que atrapalha a questão do articulador. Abre os 2, leva até a crista do rebordo, risca pra você não falhar pra esse lado, certo? Esse lado é o que, ó? Direita do paciente, a mandíbula que tá vindo pra cá. Então, o movimento fisiológico é a mandíbula pra lá, mas o movimento do articulador é pra cá. Então não confunda, tá? Então, fiz lateralidade direita. Regulo o quê? Bente esquerdo. Ou então, eu memorizo de uma outra forma. Pro lado que eu mexer o pino guia, eu continuo e venho aqui para esse parafuso. Mas não é um movimento fisiológico, tá? Isso é um movimento mecânico. Trouxe a mão para cá, continuo no mesmo sentido. A sujeira do articulador, 15 graus. Anota aqui, abre e vai para o outro lado, até a crista do rebordo. Por que até a crista do rebordo? Porque o articulador ele é limitado. Ele registra até topo a topo de dentes, até aqui, e até guia canino. Não é um movimento exagerado, né? Transpassa a guia. Ele não pega. Então, cuidado, tem um limite. Também 15 graus. Vai ficar próximo de 15, 30, porque a gente trabalhou com réplica, né? De vocês. Mas o dela deu 25 desse lado e 25 do outro. Da paciente tem 15, 15, 25 e 25, tá? Quando o paciente é classe 2, a inclinação da maxila é mais acentuada. Aí costuma dar aqui, em média, 45, tá? E no Bennett, em média, 25, pela própria inclinação daquele paciente. Quando o paciente é classe 3, aí esse ângulo da trajetória condylar dá em média 5, 10, é um pouco mais raso, tá? Paciente classe 3, paciente classe 2, né? Você percebe isso e o articulador também te mostra. Se você está trabalhando com a maior parte de classe 1, vai funcionar a mesa de Camper. Quando começa a desviar...